Depois de 7 anos investindo em criptomoedas e acompanhando o surgimento de novas ferramentas no mercado, eu quero mostrar uma estratégia que eu venho utilizando há mais de 2 anos e que está me rendendo R$ 7.500 por semana. E agora, nesses últimos 30 dias, me renderam mais ou menos R$ 1.000 por dia. Sim, parece loucura, mas eu vou abrir o jogo com você e compartilhar essa estratégia, porque de vez em quando eu posto lá no Instagram os resultados e muita gente me envia mensagem no Instagram perguntando e querendo saber como fazer isso. Então aqui está, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu ganho esse dinheiro, por onde você pode começar sendo iniciante, como que eu uso esse dinheiro e quais são os prós e contras, porque nem tudo são mil maravilhas. Eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo. Mas antes de começarmos, antes de tudo, eu já peço aquele like seu na confiança, porque aqui o conteúdo é sem enrolação e direto ao ponto. Então vamos lá. Nesse momento, o Bitcoin ainda está nesse canal lateral, né, onde ele sobe para descer, para depois subir, e ele ainda não voltou para uma tendência mais forte de alta no curtíssimo prazo. Hoje ele está aqui nos 94 mil dólares tentando formar um fundo nessa região aqui, ó. Ele tocou os 91 mil, que era o nosso alvo 2 de compra, e agora ele está tentando formar um fundo retornando para dentro deste triângulo. Ele ainda pode ficar mais tempo lateral, né, fazendo este tipo de movimento aqui, até ele tomar uma decisão, se ele vai romper para cima ou para baixo lá mais para frente, pegando aqui os 85 mil dólares para depois continuar subindo. Então mesmo durante essa fase que é temporária de correções e lateralidade, eu posso utilizar uma parte dessa renda que foi gerada por esse método para aportar mais na baixa. Então olha só, vou pegar as duas operações que eu fiz e recentemente me renderam aí mais de 31 mil reais de lucro. Então o capital alocado foi de aproximadamente 445 dólares inicialmente e depois, né, há pouco tempo atrás eu aloquei mais 400 dólares. Então no total eu coloquei 845 dólares e 14 centavos, o que dá mais ou menos 5.181 reais e 97 centavos pegando a cotação do dólar atual. E foi com esse capital investido, esse dinheiro que foi dolarizado, né, que nos últimos 30 dias eu fiz aí um lucro de 31 mil reais, 126 e 66 centavos. Então é essa estratégia que eu vou mostrar para vocês agora. Então olha só, essa foi uma operação que eu comecei junto com os alunos do RCC lá no início de 2024. Desde então eu mantenho essa operação aberta e já fazem aproximadamente 9 meses que eu estou com essa piscina aberta, né? Que eu investi lá inicialmente os 435 dólares. E até o momento eu já realizei parte do lucro, aproveitei o rendimento para aportar mais no mercado e até gastei um pouco em algumas viagens que eu fiz no ano passado. Então turma, esse vídeo aqui não é só um relato, na verdade ele é um guia para você, né? Um mapa. Você vai sair daqui com clareza sobre como dar os primeiros passos nesse mundo do DeFi, como escalar o seu capital e principalmente como evitar os erros que mais queimam grana no mercado cripto, também que dá para cometer erros fazendo isso daqui. Então bora lá, lembrando só que as vagas do meu treinamento de cripto, né, o RCC, estão abertas e se você quiser fazer a matrícula nesse treinamento completo de criptos, que tem duração de 7 semanas, o link estará na descrição. Além disso, caso você tenha alguma dúvida também, eu vou deixar o link na descrição do suporte para você entrar em contato se tiver alguma dúvida. Fechou? Então, voltando a 9 meses atrás, quando eu abri essa operação, o Ethereum estava custando mais ou menos 2.900 dólares e foi nesse dia específico aqui que eu abri essa piscina de liquidez. Então, inicialmente eu coloquei 0,1 Ethereum, que seria WTH, que é um Ethereum dentro da rede da Base, né? Ou seja, um Ethereum sintético envelopado, mas é a mesma cotação do Ethereum. E também coloquei este outro token aqui, a Aero, eu coloquei aproximadamente 146,52 tokens nessa piscina. Só para você ter noção, esse valor que eu investi de Ethereum equivalia ali a mais ou menos 290 dólares nessa primeira operação e o valor de Aero, que estava custando nesse dia aí mais ou menos 1 dólar e 2 centavos, né, que foi nessa data aqui, deu aproximadamente 155 dólares e 14 centavos em Aero. Então, somando aqui os dois, a minha primeira operação eu gastei para montar ela 445 dólares e 14 centavos. Isso eu montei há 9 meses atrás e desde então mantive aberto. Então, repare aqui um print, né, por exemplo, que eu mandei lá para os alunos do RCC lá no dia 6/5, ou seja, já faz bastante tempo, ó. Todos os dias seguimos coletando taxas, essa piscina de liquidez com 4 dias apenas no par Aero e WTH gerou 20 dólares em taxas. Então essa é a mesma piscina que eu montei lá atrás e já tínhamos passado aí aproximadamente 2 meses. E a cada 5, 7 dias ela estava coletando ali
em torno de 20 ou 50 dólares mais ou menos nesta época, né? E já repare também que aquele valor inicial que eu tinha investido, ele já havia se multiplicado em praticamente 4 vezes aqui, ó, porque lembra que eu comecei com 435 dólares, esse mesmo capital já estava valendo aproximadamente 1.400 dólares. Por quê? A Aero se valorizou, o Ethereum se valorizou e também eu aproveitei para pegar taxas que eu coletei dessa piscina em Aero e Ethereum para reinvestir nela, ou seja, para gerar uns juros compostos. Porque aqui a minha piscina está gerando 2 tokens basicamente, onde eu estou coletando as taxas em Aero e Ethereum. E eu peguei as taxas e reinvesti na mesma piscina durante o período. Então ao longo de 9 meses mantive aberta essa piscina de liquidez que vai coletando taxas, né, das pessoas que vão comprando e vendendo esse par de Aero e Ethereum. E eu estou coletando há muito tempo, porque basicamente são 2 moedas que eu já queria segurar e por isso que eu montei esse tipo de operação de piscina, onde uma vai trocando pela outra e assim eu vou coletando taxas. O que eu quero mostrar foi recentemente nessa mesma piscina, né? Aqui no grupo do Rico com Cripto, do meu treinamento do grupo dos alunos, aqui no dia 6/12, eu mandei essa mensagem aqui, ó. A Aero ela tinha subido mais ainda, então nos últimos 90 dias ela tinha se valorizado em 331%, chegou ali em 2,2 dólares cada unidade da moeda. Então mais uma moeda da nossa carteira subindo, né? Está quase rompendo o topo histórico, já estará sem resistência. Aí alguns alunos mandaram, né? O RSI já está tocando os 80 pontos. Então é uma coisa que eu sempre falo no treinamento. Isso daqui, alguns alunos mandaram áudio também. E eu falei, ó, ficar de olho nos próximos dias. Quem comprou lá atrás pode ser o momento de realizar uma parte de Aero. Foi exatamente isso que eu fiz nos dias seguintes. Acompanhei um pouco mais o gráfico e já no dia seguinte, no dia 7, né? Eu realizei uma parte do lucro dessas piscinas que eu montei lá atrás e fui coletando tokens, né? Nesse dia, eu fiz uma live com os alunos do RCC e também com membros do canal e mostrei, né? Que ela tinha se valorizado bastante, né? Por causa da alta da Aero e também o Ethereum se valorizou um pouco desde então. Mas aqueles 400 dólares que viraram 1.300 dólares, nessa data já eram 2.300 dólares. Então foi por causa da valorização e das taxas que eu reinvesti nessa piscina. E só em 7 dias a piscina já estava coletando, em média, 100 dólares. Praticamente 100 dólares ela coletava por semana neste período aqui. Então nessa data do dia 7, eu removi uma parte da liquidez dessa piscina, ou seja, retirei aqui aproximadamente 1.000 dólares. Então olha lá, realizei 1.005 dólares e 14 centavos e converti isso em caixa. Ou seja, transformei uma parte da piscina em caixa, porque eu falei, né, que seria um bom momento de realizar parcialmente a Aero. E aí eu vi que realmente era um bom momento de realizar parcialmente. E também nesse dia eu coletei os 98 dólares e 18 centavos em taxas e também converti em caixa. Então isso também é uma estratégia que eu utilizo. Às vezes as taxas que eu coleto, eu converto isso em taxa, que no futuro eu uso esse dinheiro para comprar mais criptos quando eu achar que vale a pena, né? Nesse dia eu removi lá o lucro mais as taxas, deu 1.103 dólares que eu acabei removendo. Então isso em real daria aproximadamente 6.765 reais, né? Utilizando a cotação do dólar aqui, ó. Cada dólar equivale a R$ 6,13. Então essa é a cotação que eu estou utilizando, que eu puxei hoje, inclusive. Então também teve essa live que eu fiz com os membros do canal, né? A live lá em dezembro, ainda na semana de dezembro. Mostrei que eu havia realocado o valor que eu retirei dessa piscina, né, de Aero e também das taxas lá no dia 13, que a gente tinha realocado esse dinheiro em uma outra moeda para montar outra piscina. Então isso daqui eu também mandei para os membros lá. Boa parte do caixa que eu fiz nessa operação e também nas taxas que eu já havia coletado, eu estava acumulando lá em caixa. Aí eu falei para os membros, né? Isso já faz um mês. Acabei de comprar um pouco de Virtual nesse primeiro toque que ela fez no gráfico de 4 horas. O que eu quero ver essa semana é ela fazendo pelo menos um segundo ou até mesmo um terceiro toque, como foi nesses dias de novembro, porque vai sinalizar que essa região é realmente o fundo de Virtual. Isso quando a Virtual estava custando aproximadamente 1 dólar e 25 centavos. Aí ela tinha feito seu primeiro toque, ela teve uma leve recuperação e foi nessa região do primeiro toque que a gente acabou entrando na moeda. Então a gente entrou aqui porque no futuro se confirmou ser realmente o fundo de Virtual, aí depois essa moeda subiu bastante na carteira. Então, no dia 1/1, depois dessa compra que eu fiz utilizando as taxas que eu coletei e o lucro que eu realizei daquela piscina, eu montei essa outra piscina aqui, ó, de Virtual e Ethereum. Repare que ela está fora do intervalo, ou seja, saiu da faixa que eu tinha estabelecido. E o que aconteceu? Basicamente, a Virtual ela se valorizou muito nesse período. Então, eu tinha colocado um valor de Virtual e de Ethereum, aí como a Virtual se valorizou muito, eu fiquei 100% em Ethereum nessa piscina.
Então, no final, eu tinha 4.661 dólares ali de liquidez, né? Por causa do Ethereum. Então, basicamente, eu usei as taxas das outras piscinas e o lucro que eu tive para comprar Virtual. Gastei ali 1.568 dólares e 80 centavos naquela região que eu comprei. E eu acrescentei mais 400 dólares aproximados aí de Ethereum para montar a piscina. Então esse dinheiro eu tive que colocar a mais e esse daqui eu usei só das taxas e do lucro da piscina lá de Aero. No total de taxas dessa piscina de Ethereum e Virtual eu coletei 321 dólares e 62 centavos e no final o meu lucro dessa operação foi 2.692 dólares e 20 centavos. Isso na valorização que eu fiquei depois só com o Ethereum basicamente. E o lucro mais as taxas, né, deu 3.113 dólares e 82 centavos. Então é esse o valor da valorização do token Virtual, basicamente, mais as taxas que foi coletada. Então no total, usando a cotação do dólar lá de R$ 6,13, isso daria aí 18.479,23 centavos. Tudo isso nesta operação. Então repare que eu utilizei um capital que me gerou taxas e gerou uma renda, né, em cripto. Eu usei esse mesmo capital para aumentar a liquidez dessa piscina e que vai gerar mais taxas futuramente, que gerou, né, futuramente nos meses seguintes. Depois de um tempo da valorização, eu realizei parte do lucro. Usei as taxas também que eu já havia coletado nos outros meses nessa piscina para formar um caixa, e esse caixa eu usei para aportar em uma outra moeda que eu vi que era uma oportunidade na época, né? É claro que eu não esperava que Virtual ia subir tão rápido desde o ponto que eu comprei até as semanas seguintes, ela subiu mais de 300%. Então um aluno até falou, né, que quando você cria uma piscina, às vezes uma piscina consegue gerar outros filhotes, e esses filhotes no futuro, quando eles crescem, eles vão gerar mais filhotes. Basicamente foi isso que aconteceu com a minha piscina de Aero e Ethereum. Ela era um filhotinho, aí eu fui alimentando ele, ele foi crescendo, o mercado foi se valorizando também. Esse filhote, já mais adulto, ele começou a gerar outros filhotes, que foi essa outra piscina, e essa outra piscina também já pode gerar outros filhotes com esse lucro que eu tive e realizei. Inclusive não está aqui, mas quando a Virtual ela estava ali mais ou menos em 4 dólares e 80 centavos, eu removi a liquidez dessa piscina aqui, e falei para os membros, né, que eu estava removendo a liquidez dessa piscina de Virtual e Ethereum e realizando lucro, né, ou seja, fiquei com o Ethereum. Agora, recentemente, no dia 9/1, aquela piscina de Aero e Ethereum está assim, ó. Então tem 1.349 dólares de liquidez. Ela hoje está 100% em Aero, porque a Aero caiu nessa correção e o Ethereum também caiu, só que ele caiu menos. Então agora ela parou de coletar taxas. Quando ela fica dessa forma, ela para de coletar por um tempo. Mas eu não vou desmontar e remontar não, vou deixar como está. Coletei nos últimos 7 dias aí aproximadamente 55 dólares nessa mesma piscina aqui, ó. Só que saiu da faixa e agora parou de coletar. Preciso esperar voltar para a faixa para continuar coletando. E repare que varia bastante de acordo com a demanda e liquidez do mercado. Inicialmente, eu tinha investido 155 dólares e 14 centavos em Aero e 290 dólares em Ethereum, que totalizam o aporte inicial de 445 dólares e 14 centavos para montar a piscina. Hoje, a piscina está valendo aí 1.349 dólares e 50 centavos. Agora eu estou 100% em Ethereum, mas eu não desmontei. E coletou nos últimos 7 dias 55 dólares e 2 centavos. Então, totalizando 1.404 dólares e 52 centavos, sendo que taxas mais valorização deram aí 959 dólares e 38 centavos, o que na cotação atual dá 5.882 reais. Então, resumindo toda essa operação de piscinas que geram filhotes, a piscina 1, número 1 de Aero e Ethereum, foi investido 445 dólares e 14 centavos que eu tirei do meu bolso para montar ela. Na piscina 2 eu tirei do meu bolso aproximadamente 400 dólares em Ethereum também para montar ela. Ou seja, no total eu tive que tirar 845 dólares e 14 centavos. Isso daria R$ 5.181,97. Isso eu tirei do meu bolso para montar a piscina. Mas com tudo que aquela piscina número 1 gerou e a valorização que eu tive na piscina 2 também por causa de Virtual, só nos últimos 30 dias eu tive de lucro, tá? Não é valor total investido, nada disso, é lucro apenas, R$ 31.126,66 centavos. Então, esse tipo de operação vale a pena em alguns cenários, em alguns tipos de moedas apenas. Geralmente, eu já vou dar a dica, moedas que você quer segurar por mais tempo. Então, até aqui parece que é tudo mil maravilhas, né? Desse tipo de operação, parece que é tudo lindo, sempre você vai ganhar dinheiro e muito dinheiro, como deu para ver aqui, né? Onde que você faria aproximadamente aí 5 mil reais por semana, porque esses 31 mil eu peguei de lucro que eu fiz apenas nesses últimos 30 dias. Eu ignorei completamente os últimos 8 meses que eu
deixei essa piscina aberta, tá? Então foram apenas nesses últimos 30 dias, esses 31 mil reais. Então seria 5 mil reais por semana ou um pouco mais de R$ 1.000 por dia nos últimos 30 dias. Mas não é a mil maravilhas, então eu coloco aqui, ó, isso não é mil maravilhas, porque tem riscos, não é só lucro, né? Porque se fosse assim seria muito fácil. Olha só que interessante, essa piscina aí de Virtual e Ethereum. Se eu tivesse apenas holdado Virtual e não montado a piscina, né? No total eu teria ganhado aproximadamente $3.749 de lucro. Lembrando, né, que na piscina o meu lucro foi de $3.000. Ou seja, eu tive um déficit de mais ou menos $700 se eu tivesse rodado contra montar a piscina de liquidez. Por que isso acontece? Porque a Virtual ela se valorizou bastante e o Ethereum, que estava no par, ele não subiu tanto assim. Então, aos poucos, a minha piscina ela foi trocando Virtual por Ethereum automaticamente ao longo do tempo. E se eu só tivesse segurado o Virtual e realizado lá em cima, na onde eu desmontei a piscina, eu teria mais dinheiro do que eu ganhei com a piscina. Só que tem um porém. Provavelmente não teria ganhado esse valor aqui se eu tivesse rodado, porque a piscina já foi uma forma automática de realização de lucro sem eu também ter que me preocupar com a questão de imposto de renda, de ficar pensando naquele limite de 35 mil reais com lucro no mês, ou naquele limite de corretoras internacionais, onde qualquer valor que eu tenha lucro eu pago 15% de imposto. Aqui eu não preciso me preocupar com isso, porque ela já vai trocando automaticamente. Eu posso considerar fora dessa questão do imposto isso. E lembrando que provavelmente eu não realizaria no ponto que a minha piscina saiu da faixa, né? Então, existe uma grande chance de eu perder o time de realização e depois não ter esse lucro total. Então, essa é a desvantagem. Perceba que rodando eu teria $700 a mais do que no período que eu saí e ganhei em taxas e lucro, né? Nesse caso aqui é uma questão pessoal, porque foi muito rápido, né? O prazo que eu mantive essa piscina aberta foi bem curto, porque a Virtual se valorizou muito rápido desde o ponto que eu comprei. Mas aquela de Aero e Ethereum, ela já se pagou por muito tempo. Foi muito melhor montar a piscina e coletar as taxas do que holdar apenas a moeda. Tá, você ficou interessado, você entendeu que existem contas, não são sempre prós, né? Nesse tipo de operação. Por onde você pode começar? Vou colocar aqui um guia bem rápido para vocês, tá? Mas lembrando que é sempre bom você ter o conhecimento básico de cripto antes de fazer qualquer uma dessas coisas que eu mostrei. Você precisa primeiro de uma plataforma para fazer esse tipo de operação. Então eu vou dar aqui algumas que a gente utiliza lá no RCC. Tem a Raydium, tem a Uniswap e tem a Orca. Esses são alguns exemplos de plataformas, mas existem outras que você pode montar esse tipo de operação. Além disso, você precisa ter uma carteira para se conectar no DeFi, né, nesses aplicativos descentralizados. Deixei aqui um exemplo, a MetaMask ou a Phantom. Isso daqui é para a rede Solana. Agora eu vou dar um exemplo, se você está começando agora, quer aprender como é que funciona, o que você pode fazer? Eu poderia muito bem aqui já dar o chamado para vocês entrarem no treinamento RCC e terem um acompanhamento comigo, mas eu vou dar aqui um norte para vocês. Eu entrei aqui naquele aplicativo que eu mencionei, a Raydium. Você vai ter que conectar a sua carteira aqui e puxei uma piscina que teoricamente ela é mais segura, para vocês aprenderem como isso funciona. Então, se você é um iniciante, você pode começar por aqui. Lembrando que nada do que eu estou mostrando é uma recomendação, só estou mostrando o que eu fiz, o que eu faço, mostro para os meus alunos e também mostrando os resultados para vocês. Aqui você pode pesquisar no par USDC e USDT. Eu peguei esse print agora, dá para ver aqui que nas últimas 24 horas, pegando as taxas coletadas aí nas últimas 24 horas, ao ano, essa piscina está rendendo aproximadamente 4,6%. Ah, quanto que é isso, né? Se você investe $100, teoricamente, em um ano, com o rendimento das últimas 24 horas, porque aí ele estima para os próximos 365 dias, você ganharia $14,62. Ah, Eric, é muito pouco. Tá bom, pega lá qualquer outro investimento dolarizado e veja quanto que você vai ganhar aí, por exemplo, num tesouro direto americano. É claro que os riscos são diferentes, mas lá você vai pegar aí 4% ao ano, e aqui em duas stablecoins de dólar, ou seja, dólar com dólar, você vai pegar quase 15% ao ano, ou seja, praticamente 3,8 vezes mais. Então isso daqui é só um exemplo, né? Aquelas piscinas que eu montei têm um rendimento muito maior porque tem mais risco envolvido. Mas isso é um exemplo para quem quer começar, então você pode pesquisar por ela, você vai conectar a sua carteira da Phantom, você precisa ter saldo aqui
dentro da carteira de Solana, de USDC e USDT para montar a piscina. Depois você vai selecionar uma faixa. Como isso daqui é stablecoin, dificilmente essa faixa vai oscilar muito, né? Porque teoricamente cada moeda sempre vai valer quase o mesmo valor delas, né? Apesar de que aqui a USDC está valendo mais do que a USDT. E vai colocar uma quantidade de moedas. Então aqui, por exemplo, ó, 100 USDC dariam ali aproximadamente 351 USDT nesse tipo de piscina. Então eu teria que ter ali 451 dólares entre essas moedas para montar a piscina. Dá para montar com menos dinheiro também. Por exemplo, ó, 10 dólares em USDC, nesse caso eu precisaria de 33 dólares em USDT. Só que também uma atenção, se você colocar pouco dinheiro, um dinheiro muito pequeno, às vezes não vale a pena por conta das taxas de rede que você paga, taxas para comprar, taxas para transferir e também taxas para coletar o saldo, né? As taxas que você coleta, você também paga taxas para coletar. Só que nessa rede é muito barato, então por isso que eu estou falando sobre ela. Beleza? Então tudo isso daqui já poderia ser um curso pago, eu estou entregando tudo aqui para vocês de bandeja, gratuitamente, por isso que eu já peço aquele like para vocês. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, tá? Que eu acho que já valeu muito a sua inscrição. E turma, eu falei no início que o treinamento do RCC está aberto, nós ficaremos com as vagas abertas até o dia 14 e no dia 15 já começamos toda semana, né? Um encontro por semana de tirar dúvidas e outro encontro que também acontece durante a semana de atualização. Então eu trago piscinas que eu estou montando, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, como vocês viram aí nos prints, né? A gente faz isso dentro das lives de mentoria com os alunos. Então você pode trilhar dois caminhos em cripto. Tentar tudo sozinho, cometendo erros, acertos, cometendo mais erros, às vezes perdendo muito dinheiro por conta dos erros, né? E às vezes até saindo do mercado, ou você pode ter alguém que já passou pelo caminho e pode te ensinar fazendo tudo isso através do treinamento. Então esse é o Rico com Cripto. Você vai ter este caminho, que ele é mais rápido e mais barato, eu diria, porque você tem mais segurança, tem uma estratégia certa, você sabe identificar quais criptos deve comprar, quando você deve vender, você terá uma comunidade engajada em cripto e também vai aprender sobre DeFi. Isso que eu mostrei para vocês é a ponta do iceberg do DeFi e assim vocês conquistarão seus objetivos. O outro caminho, obviamente, ele é mais lento e traz prejuízo, né? Quando a pessoa tenta tudo sozinha. Ela vai pela estratégia errada, segue influencer da dica quente, compra em corretoras muito caras, toma multa da Receita Federal, que a Receita está apertando cada vez mais, né? A situação do brasileiro não está tranquila com a Receita Federal. E no final ele ainda é hackeado, ele fala, só me ferrei, isso não é para mim, desiste de um mercado que é o mais promissor que existe hoje, é o mercado cripto. Então, se você quiser fazer parte dessa primeira turma de janeiro, o link vai estar na descrição e também você pode entrar em contato com o suporte caso tenha alguma dúvida, fechou? Então, turma, essa operação que vocês sempre me pedem no Instagram, eu resumi tudo aqui para vocês. Lembrando que não são mil maravilhas, existem riscos envolvidos, mas também dá para fazer bastante dinheiro e dá para fazer um dinheiro que você já colocou no mercado gerar mais dinheiro. Espero ter inspirado vocês a buscarem mais conhecimento em cripto e agora eu espero vocês o mais breve possível no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até lá!